chega de ficar falando hi, how are you, I'm fine, thank you. Não vai acontecer. Até pode, mas a gente vai ter mais elementos para trabalhar. Além disso, eu trago elementos culturais para vocês muito importantes. Porque, olha, não adianta você chegar com uma gramática na ponta da língua e tá, eu aprendi que eu falo assim, mas o tom não saiu legal, ficou direto demais, podia ter dado uma maciada, e que tipo de reação você podia demonstrar, né? Comunicação não é só colocar a gramática para fora, né? É entender a cultura, é entender que certas coisas podem ser ofensivas e tudo isso, toda essa vivência eu dou para você. E outra, diretamente aqui de Nova York. É como se vocês estivessem na minha sala de aula, exatamente aqui, com essa energia. E também a gente vai falar de pronúncia, claro. Eu vou dar umas dicas para vocês, para que vocês falem o inglês de maneira clara, tá? Essa é a minha especialidade, alinhamento de pronúncia. E, ó, não reduz o sotaque de ninguém. Sabe por quê? Porque o sotaque é seu. E o sotaque é quem você é. E eu não quero mudar quem você é. Não é isso que eu faço. Pelo contrário, eu quero que você se sinta orgulhoso ou orgulhosa de quem você é, do sotaque que você tem, e que você entenda, não tem nada errado com você, porque eu tenho esse sotaque, Cris. Aí o pessoal acha que eu tenho um sotaque muito forte. Olha só, não é o sotaque que é o problema, é a pronúncia, que precisa ser alinhada. Uma vez que você alinhe a sua pronúncia, aí quem é que vai ligar para o seu sotaque? Já te digo, ninguém. As pessoas querem escutar uma comunicação clara, uma comunicação sem ruído, tá? Existe uma confusão, pessoal, eu gosto sempre de explicar. Quem é meu aluno já sabe, mas quem tá chegando agora, eu explico. Tem gente que fica frustrada, muitos alunos falam comigo, Cris, nossa, eu fui falar inglês, né? Ou aquele americano, aquele inglês, alguém virou para mim e falou, eu não consigo te entender, seu sotaque é muito forte. Aquela pessoa, não é porque ela é estrangeira, falante de inglês, que ela entende, né, do que está acontecendo na língua, né? Ela fala a língua apenas. Quando ela escuta um ruído na comunicação, é comum que ela ache que aquilo é o seu sotaque. Não, né? Na verdade, você está usando o código, provavelmente do português, e trazendo ele aqui para dentro do inglês, que tem uma fonética diferente. Agora, o que você precisa fazer é abrir os ouvidos e entender, esses sons aqui que eu faço para o inglês não são corretos, porque eu estou usando os sons do português. A gente vai tirar esse aportuguesamento. Primeiro ela precisa falar em português, né? Para depois em inglês. A gente vai tirar esse aportuguesamento da sua língua inglesa, entendeu? Que está causando todo esse barulho, ok? Olha a Carolina aí falando. Vocês não mexeram nos exemplos aqui. O que você está reclamando aí, Maristela? Maristela já está me defendendo. O que foi? Good evening. Hello, Rosana. Yes, Clemic Jefferson, thank you so much. Tenho água aqui, ó. Gente, que delícia. Ó, durante toda essa live, durante essa aula ao vivo, eu vou pedir para vocês darem um like no vídeo, chamam um amigo, porque, olha, esse conteúdo que vocês estão tendo é um conteúdo gratuito, sei lá, esquisito, é gratuito e é conteúdo e do bom, falando um bom português aqui, é um conteúdo muito útil para você, tá bom? Então, thank you so much for being here. E eu quero dizer o seguinte para vocês, essa sequência vai trazer... que eu pensei em fazer? A gente vai começar bem do iniciozinho, a gente vai imaginar que você pousou, tá? Não precisa ser nos Estados Unidos, né? Mas pode ser também Estados Unidos, Reino Unido, ou Austrália, ou qualquer país onde a língua inglesa seja mais dominante, tá? Você chegou lá. Então a gente vai partir do ponto, nessa aula de hoje, a gente vai partir do ponto da comunicação, óbvio, e como é que você começa a puxar assunto com alguém em inglês, porque isso paralisa, né? Você estuda inglês 5 anos, 6 anos, 8 anos, e na hora de falar, congelou. Congelou por quê? Você não está seguro da sua pronúncia.
2, você não praticou jogar o seu conhecimento para fora. Isso é o que congela você. Conforme você vai se sentindo mais confiante, você abre a boca sem medo de errar e vai pra vida, vai à luta, ok? E é nisso que eu vou ajudar vocês. Olha que legal! Como vou botar essas aulas? Maria Lúcia, welcome back. Costa Engenharia Civil, boa noite! Costa Engenharia Civil. Michele Viana do Texas. Yes! Hello, y'all! É isso mesmo que eu tô fazendo o sotaque do lugar certo, Michele? Texas. Obrigada, Lei. Obrigada, Araceli tá aqui. Raquel Dias. Yay, Raquel. A Maria Aparecida tá aqui. Hello. Olha que legal, que bacana. Obrigada pela presença de vocês. Eu vou tentar o máximo possível vir aqui e ler tudo aquilo que vocês estão... Vou tentar ler tudo, mas se não, tá? A gente tá de volta segunda que vem também. A Paty tá falando, good evening, I love English, I have difficulty in listening conversations. Então, olha só, pessoal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não quero que vocês achem que fluência tem a ver com falar rápido inglês. Bom, não é que você não possa falar rápido. Você pode e vai. Mas para chegar numa velocidade onde você esteja realmente falando rápido e conectando palavras, para chegar a esse ponto, você precisa começar a trabalhar nos seus sons. Tem muita gente que fala assim, eu vou falar do jeito que eu acho, e eu acho que eles têm que entender, eu acho que eles que têm que suar a camisa, eles que lutem, porque aí eles vêm pro Brasil, e aí eles querem falar inglês, eu tenho que entender. Não, eu não tenho que falar inglês para agradar ninguém. Então, olha só, esse pensamento de que qualquer jeito tá bom, ou eu posso falar assim, e aí eles vão entender, eu sei. O meu filho nasceu aqui, tá? Nos Estados Unidos, e como americano, eu faço vários testes com ele, ele fala assim, não, eu não consigo entender o que você falou. Vou dar um exemplo para vocês. Eu perguntei para ele, fala a verdade. Se um brasileiro vira e fala assim para você, I love Disney. Então eu perguntei pro meu filho, vai me dizer que você não vai entender Disney sendo pronunciado dessa maneira? Aí ele falou, depende. Se eu tiver em Orlando, eu vou entender. Mas se eu estiver fora desse contexto e alguém falar a palavra Disney para mim, eu tô imaginando um J, eu tô imaginando 2 E's, essa palavra não faz sentido para mim. Então, dizer que, eles que soem para me entender, acaba sendo um tiro no pé. Então, em vez da gente resistir à língua, tá? Resistir a alinhar a nossa pronúncia, a gente vai fazer o contrário. Tá? A gente vai falar, entendi, esse som aqui é o som verdadeiro daquela palavra e eu vou aprender porque eu estou determinada, agora sim, mudar o meu inglês. Vocês vão perceber a confiança que vocês ganham na hora que vocês alinham a pronúncia de vocês. E a comunicação fica clara, ok? Então, isso é muito importante. Hello, Sandra! Pessoal de Tubarão, Santa Catarina, Maria Francisca do Rio de Janeiro, Rosemary de São Paulo. Hello! Muita gente conhecida por aqui, muita gente nova, tô muito feliz de estar com vocês. Mas, bora começar, né? Let's get started! E como acontece? Quem tá novo aqui, a gente faz assim, ó. A gente vai pro meu quadro. Toda professora que se preze tem um quadro, né? E é isso que a gente vai fazer nesse momento. Let's go to the board. Yay! Olha aí, welcome! Welcome, everybody! Welcome! Welcome significa bem-vindo. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Todos são muito bem-vindos. E olha, você reparou, né, que... ou deve ter reparado, que eu não falei assim, ó, welcome. Eu poderia ter falado? Poderia. Mas eu teria soado de maneira clara e eu teria usado a fonética do inglês? Não teria. Cris, mas welcome, a gente entende. A gente tem que saber. A gente entende porque a gente entende português. Mas quem tá ouvindo inglês não vai entender, tá? E olha só. Welcome. Tem que botar a língua para fora? Tem. Você tá entrando numa língua nova
E até então, você só focou na gramática. Até então, você até fazia aula de conversação no seu curso de inglês, mas você fazia aula de conversação baseada no som do português, né? Então, em algum momento aí, essa comunicação deu um nozinho aí pro falante de inglês, tá bom? Ok, guys? So, let's get started here. Let me page here. Vamos lá. Então, nessa aula de hoje, como eu falei, vocês chegaram aqui nos Estados Unidos, né? Vieram passar, vamos lá, 3 a 6 meses, né? Que normalmente, quando você vem como turista, você pode passar de 1 a 6 meses aqui, né? Normalmente 3 meses, e as pessoas pedem mais 3 meses, legal. Você tá aqui e, obviamente, você vai querer fazer amigos, né? Vai querer construir amizades, porque nós somos seres sociáveis, em sua grande maioria, ok? Como a gente faz isso? A minha ideia é guiar essas aulas, todas essas aulas, apesar de trazerem tópicos diferentes, elas vão ter uma sequência do sentido evolutivo mesmo. Você chega, a gente vai fazer amigos. Na próxima aula, a gente vai aprender a fazer compras. E na outra, então, você vai sentir como se você estivesse navegando num país estrangeiro. Então, eu procurei fazer um conteúdo bem útil para você, ok? Estou falando em português porque a gente tem vários alunos aqui, várias pessoas de vários níveis de inglês. Então, a minha ideia é trazer os exemplos, explicar, mas optei por, nesse momento, falar português para eu ter certeza que está todo mundo, como a gente fala em inglês, on the same page, na mesma página, ok? Very good, making friends. Então, eu quero mostrar para vocês o que normalmente a gente aprende nos cursos, né? Então, quando a gente fala making friends, por exemplo, Cris, o que é isso? Fazendo amigos? Não, essa é uma expressão que significa fazer amizade. Fazer amizade. I make friends where I go. Eu faço amigos, eu faço amizades. Quando você está puxando um papo, a gente sempre fala disso por aqui, eu sempre falo isso com os meus alunos, que a gente entra naquele modo automático, né? Hey, how are you? Né? How are you? E aí, né, você vem aqui. E uma coisa que eu gosto de explicar é entonação. Primeira vez que você está falando com alguém, se apresentando, a sílaba, não a sílaba tônica, a palavra onde você vai enfatizar, não é you. Você não vai falar how are you? How are you? How are you? Não, primeiro você vem aqui, ó. Aqui, ó. How are you? E aí, pessoal, também, eu adoro falar essas coisas com os meus alunos, né? Os meus alunos já sabem. Quando uma pessoa pergunta para você em inglês, how are you? Não é exatamente para você falar da sua vida, né, contar todos os seus problemas, porque não é exatamente o que a gente faz. A gente não faz isso nem em português. Então, é aquela ideia que a gente fala, hey, how are you? E a gente vai responder nessa mesma positividade, né? Hey, how are you? Cris, eu aprendi a falar assim, ó. Eu aprendi, I'm fine. Eu aprendi, I'm fine. Thanks, tá? É uma coisa que a gente ouve muito? Não. É uma coisa que a gente ouve? Sim, tá? Então, não é que tá errado, mas é menos natural do que a gente ouve todo dia, tá? Normalmente, quando uma pessoa pergunta pra você, how are you? De novo, apesar disso aqui não tá errado, a gente vai falar, por exemplo, I'm good. I'm good. Eu posso falar, not bad, né? I'm good, not bad. É uma maneira de falar, nossa, nada mal, tô ótimo e tal. Não é um momento de falar I'm not good, porque você não tem tempo e as pessoas estão... A vida é corrida. A mesma coisa em português. Oi, tudo bem? Tudo bom? E você? Ninguém tá falando pessoalmente, né? Então, o meu ponto aqui é hello, 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 hello.
A Caroline, meu sonho é falar igual a Britney Spears. Oh my God, this is so amazing. Because we speak like that, girl. You're gonna do it so beautiful. Oops, I did it again. Assim, né? É isso, Caroline? Então, ó, legal a Caroline falar isso, porque além da gente entender o que soa natural, a gente vai entender também, ó, onde é que esse inglês se posiciona na sua boca. O falante de inglês, ele principalmente o americano, aliás, principalmente o americano, ele tende a fazer uma coisa muito interessante aqui. Sabe quando você era criança, ou até hoje você faz isso, não sei, que você ficava fazendo assim, ó. Lembra disso? Isso é chamado fry, de fritar. É como se você estivesse fazendo o barulhinho da fritura aqui. E isso é um som muito comum no inglês, principalmente na Califórnia. Oh my God, so I was talking with this guy, right? Cris, é exatamente assim que eu não quero falar. Tudo bem, não tem problema. Não precisa falar assim. Existe um exagero nisso, mas você vai perceber que o som do inglês, ele vai se posicionar de maneira diferente na sua boca, tá? E isso, ó, a gente vai aprendendo com o tempo. Cris, eu tenho que imitar um americano? Eu tenho que falar igual americano para falar inglês? A resposta é não. Não, você não precisa falar igual o americano fala. Mas, deixa eu te falar a verdade. No momento que você alinha a sua pronúncia, automaticamente a sua voz muda. Isso é tão legal, porque você não tá forçando e o som é natural pra gente, tá bom? Legal, vamos lá. Então, olha só, opções. Eu quero aqui opções pra how are you? Então, eu tenho, deixa eu botar aqui, por exemplo, eu posso falar, primeira coisa, né, pessoal? O nosso hi, o nosso hey. Essa exclamação, ela é uma exclamação muito alegre no inglês. Então, a gente fala, hey, how's everything? Hey, how's everything? Hey, how's it going? Hey, let me go back here. Hey, what's going on? Oh, what's going on? Let's go. What's going on? Yes. São maneiras de falar a mesma coisa. How are you? Então, você que tá aí com o seu caderninho, tem certeza, tá com o caderninho anotando, né? Olha aí, hein? Peguei, hein? Não estava esperando. Tem que ter caderninho. Tem que ter caderninho, ou então ali no celular. Não, celular não, que aí distrai. Não, celular não, caderno mesmo. Pedaço aí de papel, recicla, às vezes papel rascunho, bota lá. Maneiras de eu falar how are you, para não ficar repetindo how are you o tempo todo. Língua é uma coisa orgânica, é uma coisa elástica. É óbvio que a gente vai ter sempre várias maneiras de fazer a mesma coisa, né? Então, quando você fala how are you, você pode falar hey, falei how are you com um na festa, com outro eu posso falar how's everything? Hi, hey Mike, how's it going? All right, ok? Isso aí. E também aqui o nosso I'm okay, yeah. E eu tenho what's going on, entre outros. E um dos mais famosos aí, tão famoso que gerou o nome de um aplicativo usado mundialmente. Menos pelos americanos que não usam esse aplicativo aqui. WhatsApp, ok? Por que o nome WhatsApp? Sai da expressão, olha a expressão. What's up? WhatsApp é o nosso famoso, e aí, beleza? É mais despojado, né? É aquele que a gente usa para falar com os amigos, para falar com o pessoal que está perto da gente. Hey, what's up? E parecido, inclusive,
com o aplicativo WhatsApp, tá? Tem uma diferençazinha aí, mas é por isso que eles colocaram esse nome no WhatsApp. What's up, Ana Luisa? How are you doing? Yes. How are you doing? Vamos colocar isso aqui do Joey, do Friends. How are you doing? How are you doing? Vocês viram quanta coisa diferente tem? Yes, what's up? How are you doing? Very good, Lee. I have my notebook. Absolutely. So, write down everything. Tá, vamos continuar esse papo aqui, que tá bem legal. Você falou, você chegou, tá entrando em contato com alguém que você não conhecia, né? E aí, o que acontece? Essa pessoa que você ou tá conhecendo, Rodrigo tá perguntando, qual aplicativo os americanos usam mais para se comunicar? O iMessage, que é o próprio, eu não sei como fala aí no Brasil, quando a gente usa o próprio mensagem de texto do próprio iPhone. E é muito interessante porque eu, obviamente, tenho o WhatsApp do grupo da família, no Brasil, né, todo mundo. O meu filho, né, que nasceu aqui, eu pedi para ele tem o WhatsApp, mas não adianta. A comunicação dele comigo é toda por iMessage, que é o aplicativo de texto do próprio telefone, né? E ele não conversa por WhatsApp, porque eles não têm o costume, eles vão direto mesmo no aplicativo do próprio telefone. O americano ou é isso, ou o americano manda e-mail, responde rapidinho e-mail. Mas o americano que usa o WhatsApp é porque ou ele é casado, né, com brasileira, ou tem amigos brasileiros. Mas o americano normalmente não. SMS, yes, SMS. Sempre tive receio de falar what's up? Por quê? Não, agora pode. Agora liberou. What's up? What's up? André, how you doing? O Joey, do Friends, né? Essa frase do Joey ficou muito famosa. How you doing? É muito comum porque ele fala tudo muito apertadinho, algumas coisinhas no inglês vão ficar reduzidas. E, inclusive, quando você fala, por exemplo, how are you doing? Uma coisa que vocês vão perceber é que esse G aqui, ó, já não é pronunciado. Doing, 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 Marcela, porque eles não pagam mensagem como no Brasil. Pode ser. Pode ser, não sei. Cris, meu namorado, disse que inglês não entra na cabeça dela. Mas eu mandei o link da sua aula e ela tá assistindo agora junto comigo. Yay! Welcome! Ó, stick with me. Olha a expressão, anota aí no caderno, pessoal. Stick with me. Stick with me. Stick with me significa, ó, fica aqui na minha, cola comigo. Stick é o verbo colar. Cola aqui comigo, stick with me, porque vocês vão aprender muita coisa legal, viu? Fala, ó, Lu, pode falar aí que vai ter muita coisa boa aqui. Muito bem, thank you, guys. Mas olha só, vamos focar aqui, vocês não me não tirem a minha atenção aqui, o foco, hein, gente? Senão, ó, tirou o foco, eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Ó, pronto. Usei, mas vou botar aqui agora, ó. Saiu do foco, eu venho aqui e faço isso. Agora é isso. Agora eu tô assim. Tô determinada nessa aula. Ok. Guys, vamos lá. Vamos aprender aqui. Caderninho. Voltei aqui. Seguinte. Olha que palavra interessante. Acquaintance. Acquaintance. Talking to an acquaintance. Quando você começa a conversar com alguém numa festa ou te chamaram para um churrasco aqui, uma coisa que é muito interessante aqui nos Estados Unidos é isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Olha só uma coisa que a gente tem aqui chamado block party. O que é uma block party? É quando os vizinhos, tá? Os vizinhos, claro que eu não tô falando de cidade, eu tô falando dos subúrbios.
os vizinhos resolvem, todos daquela ruazinha, ó, vamos fazer um block party? Então todos os vizinhos fazem comida e a gente começa a trocar os pratos e a gente coloca na rua. A gente vai pra frente da casa, né? E começa a colocar, olha, é como se fosse uma feirinha. E todo mundo se diverte naquela quadra. Então a gente chama isso de block party. É uma coisa muito legal que a gente faz aqui. Por que eu tô falando isso? Porque quando você está numa block party, você não conhece todo mundo. E é muito comum que o americano sempre vai bater uma mãozinha pra você no subúrbio e vai falar: Hey, hi, how's it going? Ah, such a beautiful day, yes, bye. E nem sabe seu nome, que é uma coisa comum aqui. Se você mora aqui em cidade grande, as pessoas não sabem nem quem é o vizinho. É comum de cidade grande, pelo menos aqui em Nova York. Mas quando você está no subúrbio, que são áreas onde você tem aquelas casas, tem até aquelas casas dos filmes que não tem muro, pois é, isso é real. O que acontece? Mesmo que eles se falem, hi, todo mundo se cumprimenta nos subúrbios, né? Hi, how are you? Normalmente não sabe o nome de um e outro. Então, quando o tempo fica mais quente, como é agora, a gente está na primavera, daqui a pouco vem o verão, começa a acontecer essas block parties. E você que nunca conheceu o seu vizinho, tem a oportunidade de conhecer o vizinho, oferecer sua comida, experimentar a comida do vizinho. Muitas das vezes tem culturas diferentes. Por que eu tô falando isso? Porque uma coisa é você já falar com o seu amigo. Outra é você puxar assunto com um conhecido, tá? E conhecido é isso aqui, ó. Acquaintance. Acquaintance. Acquaintance é quando você toma conhecimento de uma pessoa e você fala, hi, porque essa pessoa ainda não é seu amigo. Então, quando eu falo making friends, demora um pouco, é um processo. O primeiro passo é você conhecer, né? Falar um oi e tudo, bater um papo com aquele conhecido. E essa pessoa passa a ser conhecida sua, ok? Acquaintance. 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 E aí eu pergunto, who's that guy? Who's that guy you were talking to? Quem é aquele cara com quem você estava conversando? Just an acquaintance. Just an acquaintance, ok? É um conhecido, é um conhecido. Não vai falar just a friend, a pessoa não é sua amiga ainda, ok? Yes? Então, muito importante. Deixa eu ver. Se vocês tiverem perguntas, podem colocando aqui. A gente está navegando ainda nos cumprimentos aqui, né? Pra gente seguir. E agora você tá puxando papo com alguém. Vamos imaginar que você tá num block party, ok? Muito, muito comum aqui na cultura americana. Como responder as perguntas acima? Tô subindo. Cris, posso falar I'm okay? Yes, I'm okay. Yeah, I'm okay. Tem uma amiga que fala... Cola em mim, sabe? Quais são as perguntas, Sandra? Se procurando. Repete aqui, porque tem muita gente, aí eu tenho que passar tudo de novo. Michaelin tá dizendo, fiz 2 anos de inglês. Quando chegou na conversa, eu travei. É muito comum, tá, Michaelin? É muito comum. Você não é o único. E, ó, o problema não é você, tá bom? A perspectiva era diferente. Você estava olhando a língua de maneira estrutural. A fala é bem diferente, tá? Quando eu falo bem diferente, não é bem difícil. Eu tô querendo dizer, você precisa agora abrir os seus olhos para a parte sonora da língua, para você ter certeza do que você tá falando e tá falando claramente, tá bom? Cris, o how are you doing é o que você está fazendo ou tem outro significado? Então vamos lá, gostei da pergunta. Vamos lá. Tem algumas diferenças, pessoal. Ó, para eu perguntar para uma pessoa o que ela tá fazendo, tá? Deixa eu apagar o meu block party aqui. Uma coisa é quando eu falo what, ok? E outra é quando eu falo how. Em português, nós temos pronomes interrogativos, né? Aquelas palavrinhas que fazem a gente fazer uma pergunta para alguém.
Em inglês, é a mesma coisa. Eu tenho o que nós chamamos de palavras interrogativas. E aqui, ó, uma delas é what. E what significa o quê? Ok? Agora, how significa como. So, por isso que quando a gente quer saber como alguém tá de saúde, eu quero saber se a pessoa tá bem, eu não posso falar what, eu vou falar how are you? Or how are you doing? Quando você fala what are you doing? Deixa eu botar aqui. How are you? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Não agarrou, não. É vocês prestarem atenção no som. How are you doing? Como disse, ó, I'm okay. I'm okay. I'm good. Ok? I'm great. Mas se alguém me pergunta, what are you doing? What are you doing? I'm working. I'm teaching, tá? Então, essa é a diferença, tá bom, Elisângela? How are you doing não tem nada a ver com o que você tá fazendo, mas sim como você está. Confunde porque você tá vendo esse are you doing, certo? Mas aqui virou uma expressão, tá bom? É como se fosse como você tá passando, por exemplo, tá? E aí, como você tá passando? Como é que você tá? Ok? Ok. Vamos lá. Ai, que lindo. Aqui, exatamente. É isso mesmo. Costa Engenharia. Põe seu nome aqui que eu não sei. É como se fosse uma festa de rua. Isso a gente chama de block party. Cris, sou o Felipe, tenho 10 anos e vou assistir todas as suas aulas porque minha mãe Lísia é sua aluna e tá adorando. Comecei a escutar seu curso de pronúncia, muito bom. Oh! Olha eu afetando gerações. Yay! Very good. Very good. Ok, pessoal? Então tá. Vamos lá. O que mais que a gente pode falar? Agora, a gente já sabe o que perguntar, mas aí a pessoa começa a falar, né? E aí você fala, Cris, eu vou até o how are you. A pessoa começou a falar, eu já desliguei. Que aí já não sei, né? Então, quais são as respostas no momento que você fala essas coisas? Então, a gente pode falar, por exemplo, como a gente já disse, eu posso falar I'm doing great, né? Esse do não tem nada a ver com o verbo fazer. Uma coisa, pessoal, é a gente traduzir palavra por palavra. O que a gente está fazendo aqui é aprendendo os bloquinhos, tá bom? Quando você fala I'm doing great ou I'm great, não é para traduzir eu estou fazendo ótimo. Não é isso. Marcelo tá feliz, né? Marcelo tava doido que eu usasse isso. Não é para fazer eu estou fazendo ótimo. Não é isso. O que a gente vai fazer? A gente vai focar nesse bloco. I'm doing great. Então, eu já sei. Cris falou. Quando eu quero dizer tô ótima, tô passando muito bem, tô ótima, já sei. Eu vou falar aquele bloco. I'm doing great or I'm doing great. Ok? Não, eu falei a mesma coisa. Quer dizer, I'm doing great ou I'm great. Tá bom? Então, eu acho sim que de vez em quando tradução é normal, mas não pode ser sempre e nem pode ser ao pé da letra. Ok? Porque cada língua tem uma expressão. Não dá para traduzir ao pé da letra. O que você precisa saber tá, quando eu quiser falar que eu tô ótima, tá tudo bem, tudo legal, vou falar esse pedaço aqui. I'm doing great. Outras coisas que a pessoa pode responder quando você fala how are you? Ela pode falar not so bad. De novo, gente, se eu traduzir ao pé da letra, vai ficar assim, não tão mal. Não tão... Aí você traduz e você começa assim, gente, quem é que fala isso? Oi, tudo bem? Não tão mal. Não fala. É porque você traduziu para o português. Not so bad é uma forma de falar, tá tudo indo, tudo bem sim. Sem muitas
Ai, tá tudo ótimo. Não, mas tá tudo bem. Até que não tá mal, não. Tá bem, tá bem. Até que não tá mal, não, ok? Outro bloquinho que eu tô aprendendo. Not so bad. Not so bad é outra maneira de responder como eu tô, ok? Vamos lá, que mais? Que mais que a pessoa pode responder quando a gente está perguntando? Great. Ou ela pode responder fantastic. Fantastic, tá? Para quem é um pouquinho mais avançado, pode falar can't, que eu tô já. Can't complain. Can't complain. E o que significa can't complain? Olha, até que eu não posso reclamar não, viu? Minha vida tá legal, hein? Até que eu não posso reclamar não. Olha que legal isso no inglês. Olha a minha voz falhando, tá? Thank you. Ai, que lindinho. Exato, né, Maria Lúcia? Tem gente que quer traduzir ao pé da letra e tal. É normal você querer correr para sua língua, né? Afinal de contas, gente, também nada pode ser tão radical. As pessoas falam, então eu não posso traduzir nada, né? Eu tenho que olhar o inglês aí. Gente, calma. Em alguns momentos você vai precisar traduzir. Até porque, para você saber o que você quer falar em inglês, primeiro a sua cabeça trabalha o seu raciocínio no português. A não ser, né, que você já esteja imerso na língua há anos e anos e anos e anos e as estruturas comecem a ficar naturais, que é o que tende a acontecer. Mas não significa que você não pode pedir apoio à sua língua, tá? Então não fique desesperado. Isso é possível sim. Cool, wonderful, awesome, thank you. Eu posso falar awesome. Cris, eu sempre quis falar esse awesome, mas eu fico na dúvida, eu não sei como é que pronuncia esse awesome. Então vamos lá. Essa primeira sílaba, a gente fala assim, ó. E depois a gente fala assim, ó. Awesome, awesome, awesome. Que legal. Wonderful. Valéria, thank you so much, Valéria. Valéria veio com a seguinte pergunta. Cris, posso dizer... Ei, Maria Helena! Valéria veio com a seguinte pergunta. Eu posso dizer so? Não é muito usado. So. Eu não sei exatamente quando esse so entrou como mais ou menos em conversa. Eu não sei se foi uma tradução de alguma coisa. A gente não fala so aqui. Se você não tá legal, alguém te pergunta, so, how are you doing? You say, I'm okay. Isso é o que a gente fala normalmente. Ou, uma coisa que a gente usa bastante é isso aqui, ó. Kinda tired. Oh, kinda busy, tá? Esse kinda que vem do kind of. Kinda tired, but it's okay. Kinda busy. Isso a gente faz muito. Ó, isso já da língua, né? Fazendo esses barulhos diferentes. Kinda busy. I'm tired, but it's okay. Primeiro que so vem muito mais do inglês britânico do que o americano, número 1, tá? E nem você nem escuta tanto. Ele ficou não ultrapassado, démodé ou old fashioned, né? Então, nos Estados Unidos se usa muito I'm kind of busy, I'm kind of tired, you know, mais ou menos. E às vezes eu pergunto, wait, are you okay? Are you okay? O que eu venho pra... Você fala, hey, are you okay? E a pessoa pode falar, sort of, or kind of. Aí ele também quer dizer mais ou menos. Kind of. Are you sad? Você tá triste? Kind of. Okay? Esse é o mais ou menos que você tá procurando. Tá bem, Valéria? Valéria, so, not so bad. Yes, Valéria, pode ser também. Ok. Yes. Cris, repete a pronúncia de tired, por favor. With pleasure. Com prazer. Tem que pensar em inglês. Tired. Tired.
tired. Tired. Exato, exatamente, ok? São coisas que a gente pode responder. Legal, maravilha. E o que mais que a gente faz? O que mais que a gente faz quando a gente